Antecipei minha colação de grau na medicina, mas a faculdade cobrou o pagamento das mensalidades posteriores à data da colação. E aí, isso é legal ou isso é ilegal? Eu antecipo para você que, obviamente, isso é ilegal e, felizmente, já temos muitos posicionamentos da justiça a favor do médico que se formou antecipadamente. Como esse, que está aparecendo agora na sua tela, bem recente, 8 de janeiro de 2025, um caso real aqui do nosso escritório que foi divulgado na mídia. Veja só, cobrança de mensalidades após colação de grau é abusiva, diz juíza. E veja esse outro caso que também foi divulgado na mídia, também recente, 17 de janeiro de 2025. Ex-aluna não pagará a universidade por período posterior à colação. Eu sou o Cairo Rodrigues, advogado que atua no direito médico há mais de 5 anos. Estou aqui para poder esclarecer tudo que você precisa saber para não precisar pagar as mensalidades seguintes da data da colação de grau. Veja só, na época da pandemia, surgiu uma lei federal que autorizou a colação de grau antecipada. Só que as faculdades de medicina, de forma voluntária, não quiseram antecipar a colação. Por quê? Porque sabiam que antecipando a colação, esses meses os quais não teria uma prestação de serviço de ensino, as mensalidades referentes não poderiam ser cobradas. Foi justamente por isso que muitos estudantes, atualmente já médicos há um bom tempo, precisaram ingressar com ação judicial para poder conseguir a colação de grau. Mas também teve a situação em que as faculdades fizeram a colação antecipada, mas condicionaram a colação antecipada ao pagamento das mensalidades seguintes. Nessa situação, o médico que pagou, ele deve ter o seu dinheiro restituído. Já o médico que conseguiu a colação, mas não pagou as mensalidades seguintes e está sendo cobrado a pagar, esse médico ele pode ingressar com uma ação judicial para evitar até mesmo que essa cobrança continue e o seu nome fique negativado. E veja só por que isso acontece. A colação antecipada é um direito que foi garantido pela lei, mas não é um direito que surgiu com a lei da pandemia. É um direito que já estava previsto lá na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lá traz uma situação de abreviação da duração do curso e nessa situação, abreviando a duração do curso, essas mensalidades seguintes também não devem ser pagas. Essa questão de antecipar a colação na época da pandemia somente ganhou mais relevância, digamos assim. Mas o direito de antecipação da colação e da não cobrança já é um direito que estava sendo pacificado na justiça há um bom tempo. E aí o que acontece? Existe uma regrinha básica na relação que você tem ou tinha com a sua faculdade. Essa regrinha básica é: me preste um serviço e eu pago por isso. Não existe um serviço prestado, não devo fazer o pagamento. Só que a grande questão é que as faculdades costumam alegar que elas ainda permaneceram com alguns custos e tudo mais, enfim. E de certa forma, isso faz até um certo sentido. Porém, não é de sentido que a gente conduz os processos, mas é pela legalidade que o processo judicial precisa ser conduzido. E o que a lei vai dizer? A lei vai dizer que a sua relação com a faculdade é uma relação assim, desequilibrada. Por que desequilibrada? E aí, nessa relação que você tem com a faculdade, quem é que tem mais poder? Quem manda mais? Quem tem mais autonomia? Quem controla e quem faz as regras? A faculdade. Por isso que essa situação ela é desequilibrada. Mas é óbvio que uma boa situação ela não pode ser desequilibrada. Então o que veio aí? O que a lei trouxe para fazer com que essa situação se torne mais equilibrada? Todas as decisões, atitudes, atos praticados pela universidade, obrigatoriamente, precisam gerar algum tipo de benefício para o estudante. E é assim que essa situação ela se tornou mais equilibrada. Além do mais, o serviço que é prestado da faculdade para você é um serviço de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica nessa relação que você tem com a faculdade. E o que o Código de Defesa do Consumidor vai dizer a respeito desse custo que a faculdade ainda teria? Que é um risco do negócio. Então, se a faculdade ela se propôs a ser um empreendimento, digamos assim, e prestar um serviço, ela assume os riscos daí decorrentes também, não podendo então transferir esses riscos do negócio para o estudante, que no caso é tão somente um consumidor final do serviço de ensino que é prestado pela faculdade. Então, se você pagou, mas não devia pagar, você pode, querendo, ingressar com ação judicial para recuperar esse valor com juros e atualização monetária. Mas se você teve o nome negativado ou corre o risco de ter o nome negativado por conta dessas cobranças abusivas, você também pode ingressar judicialmente para poder anular definitivamente essas cobranças. Eu sou o Cairo Rodrigues, o nosso escritório há mais de 5 anos atua para estudantes de medicina e médicos no início da carreira, já tendo atendido mais de 4.500 pessoas somente desse público da medicina.
Eu te convido para poder comentar, trazendo aqui as suas dúvidas, falando o que você achou do vídeo e também segue lá, ó, segue a gente na rede social para que por lá você também possa permanecer conectado a respeito das informações do mundo médico e jurídico. Valeu, tchau, tchau.